Recebendo ele, já estávamos morrendo de saudade de você. Tudo bem, bom, doutor doutor? Eduardo? Amém. Seja bem-vindo, o doutor Eduardo Magalhães aqui com a gente, fisioterapeuta, ele que tem... Eu falo que o doutor Eduardo, ele salvou a vida do meu marido, o Márcio, tá? O Márcio também tinha uma hérnia de disco, assim, muito forte na lombar, e ele encontrou o doutor por recomendações da internet, assim, colocou lá, o melhores fisioterapeuta lá, achou ele, e ele... Rapaz, destravou, que chique. nunca mais ele teve nenhum problema. É super comum, né, doutor? Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de esclarecer esse assunto que traz tantos problemas à sociedade, né? Bem comum acontecer e a gente vai discutir bastante coisa hoje sobre algumas crenças, o que é verdade ou não. Acho que é muito interessante esclarecer para o pessoal que está assistindo. A hérnia de disco, só por uma dúvida minha, assim, ela acarreta mais homens ou mulheres ou não tem nada a ver? Não, não tem a relação do sexo, né? Não tem a ver. E a gente sabe que o público-alvo que sofre de hérnia de disco, o maior público é entre 30 a 55 anos de idade. Passada essa idade, são outras questões como bico de papagaio, dentre outras questões. Entendi. Esse é um assunto que preocupa a gente, principalmente a faixa etária, acho que dos 30 anos, porque qualquer dorzinha que a gente tem, que não é comum, mas que é uma idade que eu acho que começa a aparecer umas dores estranhas aí, a gente acha que é nervo ciático, hérnia de disco. Sim, Como é que a gente identifica, assim, com sintomas mesmo, se é ou não hérnia de disco? Excelente pergunta. Você que está em casa, sofre com uma dor pontual na coluna, não pegou a perna, dor do nervo ciático. O nervo ciático é um nervo que parte, vou mostrar no modelinho, acho que fica legal. Nervo ciático é um conjunto de nervo aqui da coluna, passa pelo glúteo aqui, o quadril, pega até o pé. Quando o paciente sofre só de dor na coluna, mais questão muscular, não pega a perna, aquela dor profunda de nervo, porque o nervo ciático é um nervo que vai da coluna até a planta dos pés. Então o paciente sofre mais de dor local, muscular, põe água morna, melhora, tomou um analgésico leve, melhora, normalmente não é causado por uma hérnia de disco. Então, aquelas dores mais localizadas, normalmente não é hérnia de disco, e sim tensão muscular, má postura, pega muito peso no trabalho, muito estresse no trabalho, dentre outras questões. Eu acho que todas as dores, assim, a maioria Sim. das dores, elas vêm com um fundo emocional, né? Essa questão, por exemplo, da coluna, você consegue associar alguma questão? Você falou já do estresse, mas alguma outra questão maior? Por exemplo, como a pessoa está carregando muito peso ali, né, com a sua família, no seu momento de trabalho. Tem essa associação? Total, eu sempre falo que 70% dos pacientes vêm nos procurar com queixas, porque na ressonância, sei lá, hérnia de disco, alguns nomes, né? E aí, no fundo, a gente começa a avaliar o paciente, a gente observa que 80% daquela dor tem fundo emocional. O nervo é a continuação do meu cérebro. Tudo que a gente guarda como angústia, tristeza, seja por questões passadas ou presentes, o corpo somatiza, o corpo, ele grita por dentro. Desculpa a expressão da palavra, mas é exatamente assim. Muita gente vem com sintomas de nervo ciático e o fundo emocional. O avaliador, o fisioterapeuta, o médico especialista, ele identifica e sabe, a gente fala desbloquear, né? Faz uma pergunta, às vezes a pessoa se emociona, a dor passa na hora. É incrível. Existem dores que não vão sair no exame, existem dores que é fundo emocional. A gente fala, a alma está gritando, né? O termo popular. É bem comum tanto na cervical, que dói o braço, quanto na lombar, que dói a perna. Nossa, esses dias, inclusive, eu fui no hospital, vocês falando isso, eu lembrei. Eu fui no hospital que eu tava com uma leve dor de estômago, assim, mas nada fora do comum, né? Eu fui só pra fazer exame e saber se tava tudo bem. Cheguei no hospital, tava tudo certo, eu não tava com dor, mas eu queria falar pro médico, porque fazia um tempo já que eu tava. Comecei a falar sobre o assunto com o médico, saí do hospital morrendo de dor. Morrendo, não tava, eu fui porque durante alguns dias eu tava sentindo, fui falar com o médico, tava tudo bem, saí do hospital assim, muita dor de estômago. Eu falei, gente, mas depois se eu soubesse eu não tinha vindo, porque eu já tava bom. Não falado nada, mas né? eu acho que a gente tocou no assunto e por uma questão, sei lá, às vezes de preocupação, né, ansiedade, realmente a dor apareceu. Com certeza. Foi um exemplo, né? Você chegou com uma certa questão,
A parte emocional ataca muito o estômago, coluna, estômago, tem gente que tem dor de cabeça, enxaqueca, tem gente que tem diarreia. O corpo, cada um reage, tem gente que tem insônia, então cada um reage de uma maneira, gastrite nervosa. Tem um fator lá, ficou nervoso pelo ambiente, né? Ninguém gosta de ir no hospital, a não ser para visitar um ente querido que está tendo um filho, né? Sim. Mas isso influencia diretamente no corpo e cada um responde de uma maneira, um sintoma. O seu no dia foi o aumento da dor abdominal ali. Doutor, qual que é o melhor tratamento para quem tem a hérnia de disco ou tem a inflamação no nervo ciático? É medicamentoso, é fisioterapia? Qual que seria o melhor tratamento para reduzir aí esses danos? Eu sempre falo assim, travei, fui arrastar um móvel, senti um cleque, travei e fiquei no chão. Tem que tomar injeção e anti-inflamatório nos primeiros 7 a 10 dias, que é como se fosse inchar. Sabe o que é inchar? Sabe quando vira o pé e incha a lateral do pé? Na coluna existe a mesma coisa. Aqui existem diversos nervos que quando acumula líquido, não é perceptível como no tornozelo, mas incha a coluna por dentro. Você tem que tomar remédio e às vezes injeção. Saiu da crise, está conseguindo andar, você tem que tratar a causa da dor. Não sei se dá para ver no vídeo aí, mas existe uma bolinha vermelha nessa região que encosta no nervo. Vou mostrar nesse exemplo aqui, eu acho que fica legal. Fica melhor, né? Eu acho que fica legal. Ó, para aquela câmera ali, ó, ok. doutor, por favor. Essa é a lesão, a hérnia de disco, forma uma bolinha aqui na região e aqui é um nervo. Quando pinça, se você não tratar com movimentos descompressivos, são movimentos científicos que a gente sabe há mais de 20 anos, que descomprime o nervo, ou seja, tira a pressão do nervo e o sintoma na perna ou quando é na cervical, a dor passa. Medicamento é extremamente relevante na fase certa para tirar a pessoa da crise, porém tem que tratar a causa. Por que muitas pessoas desenvolvem a tal da dor crônica, aquela dor de anos? Porque fica lá o fator causal como se fosse uma unha encravada. Entendi. Quando que melhora a dor do meu dedão? Quando eu vou lá no podólogo e desencravo. Eu chamo assim, tem que desencravar a coluna, tratar a causa. Seu marido tratou a causa, melhorou. Quando ele tem a dor, ele faz um pouquinho de movimento, ele sabe sair da crise. Não é que a pessoa vai curar, né? Não, porque é uma coisa que não tem cura teoricamente, não, assim, né? Mas é assim, como qualquer ela doença. aprende a conviver com aquilo, mas com uma qualidade melhor. O que os estudos mostram, Bárbara? Que eu posso ter a pior hérnia de disco. Se eu sei me autotratar, ou seja, movimentos que descomprimem, não deixa chegar na crise. Eu cuido da minha imunidade, dormindo bem, controlando os fatores de estresse excessivo, praticando atividade física e boa alimentação, porque a alimentação influencia muito na inflamação do corpo e dor da coluna. Eu tenho um prognóstico muito bom a médio e longo prazo, ou seja, eu sofri hoje de uma crise, daqui 10 anos eu posso estou jogando bola há 10 anos sem crises recorrentes, se eu me cuidar. E cuidar da coluna é fazer o que deve ser feito, como a gente explicou, e cuidar do seu corpo. A pessoa, quando ela é sedentária, maus hábitos de trabalho, aquele que trabalha 14, 15 horas por dia, dorme mal, esse é o paciente que tem os fatores de riscos aumentados de sofrer de dor crônica nas costas e possível cirurgia de acordo com a ciência e prática clínica. E a gente Então, não fica quer um chegar recado lá a nessa todos aí. fase, né? Porque a cirurgia na coluna, gente, É. a recuperação é bem complicada. Agora, lenta. quais são os principais causadores, assim, de hérnia de disco? De acordo com a ciência, o que eu observo bastante na prática clínica são os maus hábitos. Falta de sono reparador, são os hábitos do cotidiano que a gente sabe que a maioria das Que aí pessoas vai tem. acumulando diariamente até que um momento... chega. Sedentarismo é o pior fator de risco para dor na coluna. Então, quando a pessoa chega até mim, pode estar no pior estágio de dor, pior hérnia do mundo. É ativo, aquele paciente chega assim, Eduardo, quando que eu posso jogar bola de novo? Esse é o melhor paciente. Agora, chegou, tenho 10 anos, a senhora pratica caminhar? Não faço nada. Vamos praticar? Não gosto de atividade. Esse é o paciente candidato a ingestão crônica de medicação, futuras cirurgias repetidas na coluna e dor crônica. É um paciente que convive com a dor a vida inteira, a qual eu não acho correto e não acho viável. Então, os maus hábitos, na minha humilde opinião, sedentarismo e trabalho excessivo, aquela pessoa que vive
para a empresa. Sono, ele não dá importância. Alimentação, como qualquer coisa. Esse é o verdadeiro candidato a ter dor nas costas. Nossa, que coisa, né? Baseado em ciência. Às vezes a gente acha que é só um detalhinho, não, porque eu pego muito peso, ou tenho um trabalho muito estressante. Não, tem uma série de fatores, né? Agora eu queria que você falasse pra gente, quem tem, por exemplo, problema no nervo ciático, esse problema pode ser, se tornar uma hérnia de disco, ou cada um tem uma relação diferente por ser... Isso. Tem relação? O que é a dor no nervo ciático? Isso. Ela é secundária à hérnia de disco. Mais uma vez aqui. Então nós temos aqui, o nervo é esse amarelinho aqui, ele se junta e forma um nervo do calibre do meu dedo chamado nervo ciático. Quando eu tenho uma hérnia, a hérnia pressiona o nervo. Tá. Então a hérnia encosta no nervo. Então a dor do ciático, a dor da perna é causada pela hérnia de disco. Ah, então sempre vem associado. Ela é secundária a uma hérnia de disco. Então ela entendi. encostou no nervo, dispara a dor desde a coluna até a planta do pé, que é o trajeto do nervo. É quando incha a bolinha. Exatamente, esse exemplo é bem legal. Quando incha a bolinha, ela aperta o nervo, aí dói desde a coluna até, às vezes até o pé. Então, formigamento, dor enfacada, queimação, fraqueza na perna. E qual que é a diferença? Deixa eu aproveitar de fazer minha consulta aqui. Claro. Quando eu fiz uma vez, eu tinha muitos formigamentos no braço, principalmente do lado esquerdo. Eu, gente, o que é isso, né? O médico me pediu milhões de exames e fizemos uma ressonância, que eu acho que é um dos melhores exames para isso. Depois você pode até falar melhor sobre. E aí a gente descobriu 2 protrusões, é assim que fala? Protrusões. E aí eu falei, mas qual é a diferença de uma protrusão e de uma hérnia de disco? Já é uma hérnia? Não. Protrusão é um passinho antes, é uma bolinha menor do que a hérnia. Então, assim, é um estágio antes da hérnia. É bem comum na população assintomática, inclusive a protrusão. Por que formiga os braços? Porque muitas vezes a gente fica em flexão da cabeça, chama flexão. É o hábito nosso do dia a dia, piorou muito na pandemia em diante. Acho que a gente já ficava no celular, aumentou muito a demanda do celular, hoje as redes sociais. Muita gente o dia inteiro trabalhando assim. Na empresa com a cabeça projetada e cervical, Bárbara, tem muito a ver com a emoção. Então eu dirigia muitas horas no dia. Com certeza. Então eu tinha um trabalho que eu ficava muito tempo dirigindo. Então eu sentava para dirigir e já começava. Formigava até a pontinha do meu dedo. Essa posição da cabeça dirigindo no computador encosta aquela bolinha nos nervos. Aí começa uma queimação local na cervical com parestesia, formigamento nos braços. Tem correlação com a protrusão. E você falou também que tem essa questão emocional. Total. Né? Uma coisa que para mim foi muito bom, né, para sair das crises, foi fazer a quiropraxia, que é uma técnica muito bacana, né? E fazia muitas técnicas de alongamento também. Foram 2 coisas que me ajudaram muito e graças a Deus, eu assim, depois disso, nunca mais parei de fazer atividade física. Então foram essas 3 coisas que me ajudaram. Você colocaria mais algum adendo aí? Olha, o tratamento não cirúrgico, ele é o principal em 97% dos casos. Apenas 3% é cirurgia. É legal o pessoal de casa saber disso. Não sei a condição que você está hoje, às vezes de cama. Você tem 97% de chance de não precisar operar. Fazendo o que a Bárbara fez, algumas técnicas, como quiropraxia, fisioterapia especializada em coluna, acupuntura, que é um dos temas que vai se falar hoje, massagem terapêutica, exercícios descompressivos na causa da dor, que a gente acabou mostrando aqui, que tem maior evidência científica e resultados rápidos. Atividade física é o melhor antídoto para qualquer dor no corpo ortopédico. A gente aprendeu com os nossos avós, pais, tá com dor? Repousa. Repouso é na crise, quando eu não consigo andar. Tomei remedinho uma semana, saí da crise, fiz um tratamento, comecei a melhorar, eu tenho que começar a caminhar. Quando eu começo a fazer alguma atividade física, estimular meu cérebro a liberar endorfinas, analgésicos e anti-inflamatórios naturais, o maior antídoto, segundo a ciência, é a atividade física. Por isso que a pessoa sedentária, com os maus hábitos, tem a maior prevalência e probabilidade de ter novas recidivas em até 1 ano. Então, a atividade física é um santo remédio. Agora, doutora, a pessoa que foi identificada aí com hérnia de disco,
qual é o tempo? Eu sei que cada caso é um caso, Claro. mas qual é o tempo assim mínimo de tratamento para esse paciente? A gente sempre fala de 6 semanas. 6 semanas é um tempo, a biologia de cicatrização, por exemplo, se eu cortar fundo o meu dedo, cicatriza sozinho, né? Demora umas 2, 3 semanas para começar a fechar a ferida, tô dando um exemplo. Dá um mês, você já tá dobrando, parece que você não tem nada. Coluna, não é que é parecido. Eu tenho uma crise, eu saio rápido da crise, ou seja, da crise de dor que me deixou fora do trabalho, enfim. Demora 2, 3 semanas. As próximas 3 semanas é o tempo de cicatrização biológica da lesão, ou seja, o que estava inflamado, inchado não está mais, aquilo que estava uma feridinha no nervo por compressão, igual a gente mostrou, já cicatrizou. De 6 a 8 semanas é um tempo mínimo de uma boa reabilitação de coluna. E depois mantendo os bons hábitos que a gente já citou, e aí é proporcional o quanto você se dedica à coluna com a melhora clínica dela a longo prazo. Então me dedico bem, estou dormindo bem, estou fazendo atividade física, vou visitar provavelmente o Dr. Eduardo daqui 3, 4 anos e olhe lá. Eu tô acho que já há uns 3, 4 anos que eu tô sem nenhuma crise. Atividade física. E é inacreditável, assim. Se eu paro de fazer uma semana que seja, eu já começo a sentir, a pegar assim, o pescoço, sabe? Um peso, um cansaço, a sensação que você quer descomprimir, sabe? Parece que você vai achatando, assim. Então é muito interessante. Eu ouvi falar, doutor, sobre se eu estiver errado, você me corrige, tá? Osteopatia, que usa muito hoje dentro da questão da fisioterapia. Sim. É um trabalho que você recomenda para quem tem a hérnia de disco, para quem tem essas inflamações? A osteopatia é mais uma técnica que a gente usa dentro do tratamento, que daí envolve liberações musculares, envolve diversas outras técnicas. Muito legal o pessoal também de casa saber que é uma das ferramentas que a gente tem utilizado na prática clínica para o tratamento não cirúrgico. É bem recomendado também. É bem legal, então tá, vou ver mais sobre isso, porque eu estava com um pouco de dúvida, falei, será? Então agora você falando, então, tá ótimo. Botei fé. Boa. Sabe uma dúvida? Hérnia de disco todo mundo tem, enfim, todo mundo tem, mas essa questão com hérnia de disco, tem uma idade que chega e fala, é a partir de agora que você pode ter problema com isso? Qual é a idade mínima, assim, para aquilo? Eu já peguei adolescentes. Olha, da pandemia para cá aconteceram coisas que eu nunca vi na minha... São 20 anos clinicando. Peguei adolescentes de 16, 17 anos com hérnia de disco, mas mais comum a partir dos 30 anos. 30 anos é um divisor de águas que a gente fala, que eu, você e todo mundo, toda a população mundial já começa a ter lesões importantes na coluna. Importante que eu falo é um envelhecimento natural das estruturas que compõem a coluna, como é o disco, que é aquela estrutura que fica entre os ossos que eu mostrei. Então já começa algumas deformações, inicialmente uma protrusão e depois, em alguns casos, uma hérnia de disco é aquela bolinha um pouco maior. Olha, vamos ver se tem pessoal lá em casa que está assistindo a gente. Talvez você está no carro, aí no seu trabalho, com o notebook ligado assistindo a gente ou com a sua televisão. Tem alguma dúvida em relação a esse tema de hoje ou até outras questões também relacionadas à coluna? O doutor está aqui, Eduardo. Vamos abrir o nosso WhatsApp para isso? Manda mensagem pra gente, meu povo. 965861493. A gente quer saber se você, por acaso, conhece alguém que passou por alguma questão que a gente está contando aqui pra gente, que a gente está contando para vocês, então vocês contem pra gente. Isso. A gente quer saber do seu problema e, de repente, tentar ajudar com um especialista aqui na área. Vamos falar do seu livro? Vamos falar. Vamos mostrar um vídeo antes do livro? Então tá, vamos mostrar o nosso vídeo aqui? Pode rodar, por favor. Me conta isso. E o que seria? O tratamento? É você fazendo a fisioterapia? Isso. É uma das técnicas que a gente usa. O disco tem movimentos que comprime ou descomprime a coluna. A gente usa também fortalecimentos específicos para cada tipo de lesão discal ali. Então na clínica a gente faz algumas mobilizações. Por exemplo, a hérnia está do lado esquerdo, a gente puxa para o lado contralateral e vai descomprimindo com manobras específicas no disco, igual a gente mostrou aqui no desenho. Interessante. Hoje eu tenho visto nas academias muitos professores usando os exercícios de mobilidade articular antes das pessoas começarem o treino. O meu professor lá da academia não é personal, professor normal mesmo. Ele tem esse hábito. Então, eu tenho algumas questões, então sempre antes de treinar,
faz os exercícios de mobilidade. Isso também ajuda a Fantástico. você ter menos lesões, enfim? Com certeza. Toda articulação, ela gosta de movimento. Nós temos um óleo que hidrata as articulações. Quando a gente preserva, dando um exemplo aqui bem simples, quando a gente preserva a saúde e a mobilidade de qualquer articulação, isso se aplica à coluna, quando você vai executar um exercício com carga, a hidratação na articulação facilita e distribui a carga, não sobrecarrega. Então é extremamente relevante você preparar a articulação para receber cargas e movimentos diferentes dos usuais do dia a dia, igual a gente está sentado. Então é extremamente relevante essa questão, sim. Não, então você pede aí para o seu professor, tá? Fala, eu quero fazer uns exercícios de mobilidade antes de treinar. Se ele não souber o que é isso, corre que seu professor está bem desatualizado. Vamos falar do livro então, gente? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui, tá fechadinho, mas eu vou pegar. Posso pegar esse aqui, gente? Fique Peraí, à deixa eu vontade. trocar. Só pra gente ver, vou deixar um aqui bonitinho pra mostrar pra quem tá em casa. Olha aqui, ó. Cuide da sua coluna. Como prevenir e ter autocuidado diante das dores nas costas sem sair de casa. Pare de cuidar da vida dos outros. E o quê? Cuide da sua coluna, minha gente. É isso aí. É uma O que é que a gente boa aprende aqui nesse dica. livro, doutor? É bem legal, esse livro é um sonho que eu tinha alguns anos atrás, lancei ele em janeiro, concretizou esse sonho de ajudar milhares de pessoas no Brasil, Portugal também, que fala a nossa linguagem, já está lá em alguns lugares. Tem uns QR Codes muito legais, é um livro na prática, por exemplo, tenho dor na cervical. Além de ela entender todas as causas que a gente está discutindo, é um livro extremamente didático e prático. E tem um diário no final que ela vai anotando também a evolução dela. Então, por exemplo, estou com uma dor, eu ensino uma autoavaliação. Qual que é o movimento para aquele paciente que ele deve fazer e sem medicamento tirar a dor dele. Então ele coloca o QR Code no celular, aí sai o videozinho eu explicando na minha esposa, que é a minha paciente, os QR Codes, que legais. Ó, aqui tem um QR Code que para vocês legal, entenderem. ó, gente, que aí... Na lombar é a mesma coisa, na torácica é bem interessante. A gente discute dos bons hábitos, do que causa, da higienização do sono. É um livro bastante didático em conteúdo e prático, principalmente. Para você que é profissional, para você que também não é, serve para todo mundo que tem, né, um probleminha aí na coluna ou não quer ter, você já pode fazer a prevenção. A prevenção, eu acho que é o melhor remédio, né? A gente vem falando isso ao longo das nossas pautas aqui de saúde. Por exemplo, tem alguém nos assistindo aqui agora que não tem problema na coluna. É raro, mas existe. Sim. O que essa pessoa pode fazer no dia a dia para que ela evite ter um problema como hérnia, como, né, o ciático, enfim, todas essas questões? Olha, sempre falo para os meus pacientes assim, ou que já tratou, ou ao acompanhante do paciente, Eduardo, eu não quero sofrer como meu irmão está sofrendo. Gente, priorize 7 a 8 horas de sono. Eu vou bater nessa tecla porque é bem comum a relação da qualidade de vida com as crises de coluna. Tem gente que tem 3 hérnias de discos grandes na coluna e nunca sentiu dor, porque sempre fez atividade física, trabalhou mobilidade, como a Bárbara falou, dorme 7 a 8 horas por noite, se alimenta bem. Ah, Eduardo, não dá para fazer. Não, se você se gosta, é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos. Sempre falo, depois de Deus, quem ama mais a gente é a gente mesmo. Então, manter os bons hábitos, atividade física de 3 a 4 vezes por semana, segundo a OMS, você vai visitar poucos médicos na sua vida e vai gastar muito pouco medicamento ao longo da sua vida. Muito bom. Temos uma perguntinha que chegou no WhatsApp. Vamos ver? Olá, é do José Augusto aqui de São Paulo, doutor. Eu tenho escoliose, tenho crise de vez em quando. O que é bom para fazer em casa? Um abraço para o Bruno. Estava com saudades, né, de vê-los nos programas. Um beijo. Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho. O doutor vai responder sua pergunta. Escoliose são alguns desvios da coluna. Muito interessante, é uma quebra de crença. Agora, escoliose não dói. Eu tenho uma escoliose. Escoliose não dói. Eu tenho um desvio da coluna, atividade física. Mantenha-se ativo, um bom pilates, uma academia, uma caminhada. Não gasta nada, tênis no pé, caminhada, isso vai te manter bem. Existem alguns movimentos, mas daí é específico para cada paciente, que a gente ensina o paciente a fazer, como puxar joelho no peito, acordou, puxar 15 vezes 2 joelhos no peito, como apareceu no vídeo. É um bom exercício para hidratar os discos e evitar tensões ligamentares e musculares ao longo do dia.
Pronto, respondido, né? Olha, você, gente, que tá com uma dorzinha aí, não deixa pra depois, porque às vezes é uma dorzinha de nada que vai se agravando, como o doutor falou aqui pra gente. Vai juntando uma coisa na outra, quando vê já tá uma bola de neve, a gente não consegue... e aí depois é difícil resolver. Então, eu quero que o doutor conte pra gente se você, por acaso, tem alguma outra dica, mais dicas, né, práticas, para quem tá em casa, evitar chegar nesse... Principalmente o pessoal da melhor idade, que acorda, que já tem uma dorzinha aqui, outra ali. Mais dicas práticas, doutor. Ó, a cada 10 pacientes que a gente atende, a gente chama assim movimento de preferência. É um movimento que tira a dor, seja de uma hérnia ou qualquer outra dor muscular mais simples. Deita de barriga para cima, puxa os 2 joelhos no peito, como se fosse fazer um alongamento. Abraçar os 2 joelhos no peito, conta 2 segundos e volta a perna. Faz isso 3 vezes ao dia. De manhã, pós-almoço e à noite. Esse movimento, vocês não têm noção do poder que ele tem na coluna. Simples. Lógico, tem outras evoluções de carga em flexão da coluna. Mas é um exercício simples, a gente tira um monte de gente de dor das costas crônicas com simples movimentos de flexão. Deita de barriga para cima, puxa os 2 joelhos no peito, conta 2 segundos, vai dar uma dor no meio da coluna, uma dor moderada. Você vai praticando essa dor, vai embora, você vai ver que sua mobilidade de descer o tronco para frente, jogar o corpo para trás vai melhorar, vai manter a hidratação discal e vai manter aquela bolinha chamada hérnia ou protrusão longe do nervo. É muito bacana e cientificamente comprovado. Uma dica de ouro. O alongamento é perfeito. É uma coisa assim, que tem que fazer, né? É uma coisa que a gente deveria todos os dias a gente se alongar, puxar, né? E a gente não faz. Principalmente os homens, né? Eles têm menos mobilidade, menos flexibilidade, então acaba não fazendo. Não vou fazer não porque eu sou duro, né? Nossa. Essa palavra que geralmente os homens usam, né? Então vamos se alongar, gente. Vamos se alongar para não chegar no caso cirúrgico. Que aí, chegou no caso cirúrgico, como é que seria, no extremo aqui, vamos colocar, uma cirurgia da coluna, recuperação, como é que funciona? É o 3% dos casos, mas a gente sabe que na realidade clínica é diferente, é muita gente operando a coluna. A recuperação é lenta, probabilidade de recidiva em 12 meses é altíssima da dor. Eu não sou contra a cirurgia, sou contra a cirurgia mal indicada, porque eu sei ali na frente que vai dar. Então, tem pacientes que chegam na minha clínica, eu indico para o cirurgião, tamanha gravidade. Mas a gente sabe que 97% dos casos não são cirúrgicos. Agora, recuperação lenta, as primeiras 6 semanas a gente não consegue mexer muito no paciente. Então, imagine aqui, mais uma vez, um exemplo legal. Como que é a cirurgia? Uma delas, chega aqui, abre um corte atrás da coluna e retira essa bola. Só que essa parede do disco, que é essa estrutura que amortece aqui, ó, ela tá frágil, então ela se deforma novamente. Na hora que eu sento ou faço isso, faz essa pressão, ela deforma. Então a recidiva de lesão de hérnia de disco é gigante nos primeiros 12 meses. Então as pessoas chegam lá na clínica, doutor, faz 3 meses que eu operei, o primeiro mês eu fiquei muito bem. Agora eu tô com a dor igual ou pior, aí a pessoa se frustra. Então, a cirurgia tem que ser muito bem indicada. E hoje, com os tratamentos que você bem mencionou, a chance de você viver com hérnia de disco é como se você não tivesse. Você nem lembra, você fica assintomático, como qualquer outra doença muito bem cuidada. Lembrar que a hérnia de disco não é doença, não. É uma condição temporária que todos nós vamos passar uma vez na vida, todos, sem exceção, todos nós. Tratou, toca mais X anos, teve nova crise, trata, depois de 2 semanas, volta a jogar bola, volta a fazer seu pilates, volta a fazer sua musculação. Não é doença hérnia de disco. Isso é muito legal a gente entender que é uma condição temporária e você que está assistindo, você pode sim sair dessa crise. Evita ao máximo cirurgia, porque a recuperação é lenta, a chance de recidiva da dor é enorme, baseada em ciência e prática clínica. E você que está aí com 10 anos de dor, mude seus hábitos, porque são os seus hábitos que estão te deixando com dor. A coluna foi feita para se movimentar, gente. Amém. Não é? É isso aí mesmo. Agora, doutor, você falou que é pelo menos 3% aí da população que precisa passar por essa cirurgia. E o que é que caracteriza esses 3%? Assim, o que é que você identifica como necessidade de fazer? Qual é o caso? Ótimo. que Excelente precisa? pergunta. É identificável na avaliação, na consulta. O paciente chegou com não é o nível de dor, tá?
Ai, tô com uma dor de 0 a 10 mil. A pessoa fala, não consigo nem andar. Tem gente que chega engatinhando no consultório, modo de dizer. Você vai lá, faz o que deve fazer, a pessoa já sai em pé. Não é um nível de dor. É assim, sinais neurológicos. A pessoa que está perdendo força progressiva nas pernas, porque existe a pressão que não é no nervo e sim na medula, que é uma estrutura central, que coordena as pernas. Então a hérnia de disco pressiona a medula. Incontinência fecal e ou urinária, porque os nervos que vão para as partes íntimas partem da lombar. Então, incontinência fecal e urinária, perda de sensibilidade e movimento nas pernas progressivamente e um tipo de marcha neurológica do tipo AVC, derrame, aquela marcha, é característico em alguns pacientes. Às vezes eu chamo o paciente na recepção, vamos lá, seu José, a forma como ele já anda, já fala, aí a gente já avalia e já direciona o cirurgião imediatamente. Não é daqui, não é uma cirurgia eletiva, é urgência, porque senão ele pode ficar na cadeira de rodas. Nossa, pode chegar então a pessoa a perder mesmo 100% do movimento? Perde. E ficar sem andar? Perde. E aí não tem como recuperar? Tira a hérnia, porém fica sequelas, volta lentamente, mas não volta 100%. Afeta a sensibilidade nas partes íntimas, isso dificulta o casamento para algumas pessoas, autoestima dentro. Então a gente como clínico que trabalha com coluna, seja o médico ou fisioterapeuta de coluna, identificou, vamos lá Bruno, vamos lá comigo, observei a sua marcha, já faço uma ou duas perguntas, já identifiquei, perda de sensibilidade, como é que está a sensibilidade? Pô, não sinto o meu pênis. Doutor, eu não estou conseguindo namorar minha esposa. Vai nesse cirurgião agora, antes que piore. Então a gente tem uma responsabilidade, um bom avaliador, um bom clínico, ele salva casamento, ele salva vidas, porque a autoestima vai lá para baixo. E gente nova, não vai achar que é lesão de velhos não. Gente da nossa idade é o maior público-alvo desse problema. Entre 30 a 45 anos de idade. Porque a gente acha que a gente dá conta de tudo, né? Aí a gente atrapalha, faz e não para, e vai, vive aquela coisa, né? Aquela rotina. Não, e mais do que isso, também achar que é o que a gente falou, que hérnia de disco é uma coisa que foi pegar ali, uma coisa pesada, deu uma dorzinha. Uma não, travada, né? Às vezes é o acúmulo de toda essa carga de trabalho, enfim, de falta de descanso, aí o sono desregulado que causa tudo isso, né, doutor? Com certeza. Os hábitos a gente tem observado cada vez mais em ciência, que é o que manda na dor. É possível o Eduardo ter uma hérnia de disco gigante e jogar bola, beach tênis, o que quiser, comparado àquele que tem uma lesãozinha pequena, que sofre de dor crônica. Aí você vai perguntar na hora da anamnese, na hora do questionamento, como é que é seu sono, doutor? Durmo 4 horas por noite, mas já estou acostumado. Eles tudo não, já estou acostumado, doutor, trabalho muito, sabe o que é, né? Sou vendedor. Ok, amém, né? A gente tem o nosso compromisso. Cuide da sua saúde, cara, você tem apenas 35 anos. Né? Começou pela coluna seu problema, você pode ter algo muito mais sério que não dá nem tempo de você ter socorro. Eu pego gente assim, ó, e também dor na coluna tem muito a ver com doenças graves também, tipo metástase, tipo problema na próstata. Muitos homens na prática clínica, Bruno, com problema na próstata, gera muita dor lombar. Mulheres com problema no útero, tipo endometriose. Endometriose dá sintomas iguaizinhos a nervo ciático, dói a perna inteira. Então, assim, a gente pega de tudo na prática clínica. O avaliador, o clínico, ele tem a oportunidade de salvar uma vida ali. Não é só sobre coluna, é muito legal. Quais são os exames, doutor, além da avaliação, quais são os exames que você indicaria para fazer? Normalmente a ressonância é o gold standard, é o padrão ouro, assim, da imagem, né? Mas nada supera um bom exame clínico. Sabe aquele médico que só bater assim nas coisas e falar, não é rim, é coluna? Tá faltando hoje em dia essas pessoas, viu? Eu prezo muito, e aí é uma opinião pessoal, pelo exame clínico. Porque a gente sabe que não está relacionado à imagem com a dor. Tem gente com uma hérnia desse tamanho, que não tem dor nenhuma. Tem gente com uma lesão desse tamanho que chora de dor. Então a imagem é apenas mais um detalhe. Mas juntar a imagem com exame clínico, principalmente exame clínico, um bom avaliador, ele sabe distinguir se é uma doença grave ou uma hérnia de disco. Se é hérnia de disco, tem fator emocional. Então tem exames que ditam, ela está com dor, mas se deu negativo esse exame, não é o nervo ciático, é emocional. Então assim,
E aí vai depender de cada profissional, mas ressonância e um bom exame clínico. O exame clínico para mim é o principal. Uau, Agora, né? Doutor, tem algum impeditivo, assim, nesses 3%, Tá. voltando a falar da cirurgia, Tá. tem algum paciente que, ou, sei lá, tem diabetes, ou tem algo que possa impedi-lo de realizar essa cirurgia? Ah, tem bastante. Pacientes cardiopatas, diabéticos graves, não controlados, aquele que faz de tudo, mas glicemia está sempre 280. É um paciente que já tem uma dor neuropática, paciente diabético. Já desenvolve dores de nervo, aí confunde-se com coluna. A gente pega todo dia esse paciente, por isso que a gente tem que fazer uma boa anamnese. Demora uma hora e pouquinho uma boa anamnese, né? Porque às vezes tá com dor do ciático, tá? Mas ele é diabético, não é a coluna que está doendo, é. Então assim, ó, que dificulta uma cirurgia? Pacientes com problemas graves do coração, o risco é muito maior que o benefício. Diabéticos graves, né? Pacientes neurológicos importantes do tipo, tem problema na coluna, mas tem uma esclerose múltipla, uma doença neurológica, que pode ficar lá na mesa, né? A gente sempre pondera, vale a pena operar ou fazer um tratamento clínico a médio e longo prazo, com medicações específicas para esse tipo de dor crônica, que hoje a medicação está muito bacana para dor crônica, não é analgésico de farmácia, é que mexe no cérebro e mexe no nervo ao mesmo tempo. Então hoje a medicina e a fisioterapia evoluiu demais. Então esses são os maiores impeditivos de uma cirurgia aí eletiva de coluna. Que bom, né? Que a tecnologia está evoluindo a cada dia, né? E cada vez mais profissionais competentes. Tem mais uma perguntinha que chegou para você, doutor. Vamos lá? Ó, quem mandou foi a Cleonice Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Escreveu assim pra gente: a hérnia de disco lombar tem como retornar ao lugar sem cirurgia? Excelente pergunta. Ó. A ciência fala que 70% dos casos a absorção é natural. Então eu tenho aquela bolinha que eu demonstrei, encostando no nervo, tratei, saí da crise, a bolinha está lá ainda. Porém sem pressão muito no nervo, só encostado. Quando eu cuido da minha imunidade, por isso que eu bato nessa tecla, a ciência fala, eu tenho até 70% de absorção em até 2 anos. Então, eles acompanharam milhares de pacientes ao longo de anos e verificaram entre 12 a 24 meses que 60% a 70% deles absorveu naturalmente. Existem estruturas no nosso corpo chamadas macrófagos, lá época de biologia, lá da escola, que comem aquele excesso. Fagocitam, né, o nome. Então, como que ele é liberado no corpo? Quando a minha imunidade está legal, por isso que eu falo. Sono, alimentação e atividade física e autogerenciamento do estresse. Todos nós trabalhamos pra caramba, desculpe a palavra, mas só que a gente faz atividade física, a gente consegue ponderar o estresse. Tem gente que não. Trabalha, não dorme bem, se alimenta, come fast food toda hora, Toma tudo café, aquilo que a gente... aquela coisa, né? Sim. E aí, pô, minha hérnia tá lá e sempre recorrente. Não tá se cuidando. Cuide da imunidade com esses 3 itens, atividade física, sono e alimentação. Você tem até 70% de chance de não precisar operar, de uma absorção natural. Ou seja, volta ao lugar como? Absorvendo naturalmente com estruturas que nós, soldadinhos que o nosso corpo tem. Muito Perfeito. bem. Mais uma perguntinha? Olha, temos mais. Ó, o Vamos ver. pessoal tá gostando, hein, doutor? Essa é a Derli de São Paulo. Ela fala assim, ó, boa tarde para vocês. Meu nome é Derli, o programa está maravilhoso. Obrigada. Eu sinto muita dor no meio das costas. Já fiz exames e não deu nada, né? O que ela pode fazer? Um beijo, Derli. Obrigada, minha linda. Você pode fazer tudo, porém com acompanhamento inicial. Ah, posso ir para academia? Posso. Posso carregar peso? Posso. Né? Tudo bem controlado com técnica. Posso fazer uma simples caminhada? Posso. Minha dor não vai piorar? Há uma tendência, nas 2 primeiras semanas que a gente inicia a atividade física, do nosso cérebro mandar a gente parar. Então, por que as pessoas desistem? As 2 primeiras semanas são terríveis. Porque o cérebro, ele vai querer te proteger, é a lei natural. Vai começar a dar umas dorzinhas diferentes. Você vai falar, comecei a fazer atividade física, eu piorei. É melhor eu ficar sentadinha no sofá. Enfrenta as 2 primeiras semanas. Você vai colher o bom fruto ali na frente. Então, faça uma caminhada, comece devagarinho no seu quarteirão, 25 a 30 minutos.
conforme você vai melhorando a condição física, você vai aumentando. Gosto de dançar, gosto de fazer meu pilates, minha academia, vai reintroduzindo depois dessa caminhada, de preferência, se possível, com bom acompanhamento nos 2 primeiros meses de academia, para evitar lesão, porque muita gente para a academia, porque sobrecarregou, porque tentou fazer sozinho, fez errado, aí ataca a dor nas costas. Depois você vai criando os bons hábitos e se torna um hábito para você, vai melhorar seu sono e automaticamente você vai querer comer melhor. Quando a gente faz atividade física, a gente se preocupa também. Então uma coisa vai... Leva a outra, né? Exatamente. Então pode fazer tudo, só não pode ficar sentadinha no sofá o dia inteiro. Só pode ficar das 3 às 6, que é o Eu acho horário do isso programa. também, só esse horário, os demais Depois, atividade Derli, pode levantar ou de manhãzinha vai fazer sua caminhada. Vai cuidar de você, mulher, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho com a gente. Agora, doutor, você falou uma coisa que é interessante, essas dores que a gente sente depois dos treinos, né? Começou a ir pra academia, nossa, no outro dia já acorda inteiro dolorido. Isso é uma dor que é até gostosa de sentir, porque a gente sabe que tá a gente tá tendo algum resultado. Agora, com relação à hérnia de disco, qual é o limite da minha dor? Assim, eu preciso me exercitar, mas assim, qual é o limite para eu também não piorar as coisas? Eu sempre falo assim, posso fazer atividade física, qual que é o meu limite? Como eu sei se eu sobrecarreguei minha coluna ou não? Normal a gente ter dor pós-treino, que os músculos, quando eles se exercitam, tem uma dor pós-treino que perdura até 48 horas, na grande maioria das vezes. Essa dor não pode perdurar mais 48 horas. A gente tem músculo na coluna. Quando a gente exercita, os músculos da coluna ficam doloridos, assim como o glúteo, assim como o bíceps, que é do braço, assim como a coxa. Então, deu 48 horas, a dor ficou legal, você não está sobrecarregando a coluna. É um parâmetro bem interessante. Agora, fiz academia, sem muita orientação, fui lá, quis ficar forte num dia só. Passou uma semana, minha coluna ainda está doendo, você passou um pouquinho do limite. Quando a pessoa sente algumas dores, enfim, essas musculares não, mas uma dor que já vem crônica por muito tempo, o que é melhor? Ela procurar um ortopedista ou ela pode já procurar, por exemplo, um fisioterapeuta para já começar ali a tratar a dor enquanto faz exames? Pode fazer? O que é melhor ela fazer? Eu sempre falo assim, muita gente me pergunta, sou fisioterapeuta, Eduardo, posso ir direto em você? A gente é profissional de primeira escolha. Agora, muita gente vai primeiro no ortopedista, vai fazer os exames para descartar coisas graves. Eu acho melhor. Por quê? Senão ele já vem com viés para nós, não, mas eu nem fiz os exames, aí fica aquele... Então, assim, é cultural ir primeiro no médico, falando do ortopedista, para depois vir na gente. Mas a gente é profissional de primeira escolha. Então, você já tem o seu fisioterapeuta de confiança, seu osteopata, seu quiroprata, pode ir direto nele. Ele é habilitado a fazer as coisas sem cirurgia, que vai te colocar para caminhar, fazer academia e demais coisas. Perfeito. Ó, temos mais uma perguntinha aí. Vamos ver quem mandou. Coloca aí pra gente. Ó, Cláudia do Rio de Janeiro. Escreveu: boa tarde, fui diagnosticada com lombalgia. Tomei a medicação encaminhada, porém a dor volta. A gente sempre fala, remédio, remedia. Tem que tomar? Com certeza. Agora, quando eu devo tomar? Qualquer dor. Por exemplo, se eu ficar sentado mais uma hora que eu vou levantar, vai dar uma dorzinha na coluna. Só devo tomar remédio quando eu tenho uma dor incapacitante, a qual me impede de trabalhar com alto desempenho, me impede de levantar da cama, me impede de fazer as tarefas mais simples do dia a dia. Estou com dor, consigo ir na padaria, consigo passar um paninho na casa, consigo fazer meu pilates, eu não devo tomar remédio. Eu vou falar o porquê. Nós temos uma farmácia endógena, nós produzimos os melhores analgésicos e anti-inflamatórios. Agora, eu fiquei assustado, um grande amigo meu, também profissional, trabalha em clínicas de reabilitação química. Eles têm algumas lesões ortopédicas. Ele me disse uma notícia, padrinho de casamento meu, Dr. Renato Dias de Atibaia. Ele falou assim, você não tem noção quantidade de dependentes químicos de remédios que tem nos grandes centros de reabilitação química. Ele se assustou, mais do que drogas ilícitas. Uau. Então você, e eu pego na clínica, Bruno e Bárbara, quando você fala para o paciente, já está melhor, pode tirar o seu remédio. O paciente tem insônia, crise e chega nervoso, de um transtorno. Você fala assim, uau, nem reconheço a pessoa. Então assim,
Remedinho de gôndola, toma quando você estiver crises incapacitantes das tarefas mais simples do dia a dia. Estou com dor moderada, consigo me locomover bem, sem grandes limitações? Se movimente, procure um bom tratamento, faça atividade física, mude seus hábitos. Isso sai caro lá na frente. Não sou contra remédio. Eu sei o quanto isso vai prejudicar as pessoas a longo prazo. Sabe por que você não consegue comprar anti-inflamatório na farmácia e precisa de receita? Tamanha falência renal nos últimos 15 anos. O anti-inflamatório vicia? Anti-inflamatório mata seus rins. Ah, tá. Analgésico vicia. O analgésico que vicia. Analgésico vicia. Uau. A maioria dos anti-inflamatórios tem analgésicos também, Tá. né? E vicia. Meu Deus, Como qualquer droga, cigarro vicia. Sim. Analgésicos viciam, gente. Você não tem noção o quanto de senhoras, vocês que estão me assistindo, público-alvo de dependente de remédio analgésico, acima de 55 anos de idade. Senhoras entre 60 e 75 anos de idade, quando tira a medicação, elas desenvolvem uma dor absurda, porque o cérebro está pedindo aquela química. Na hora que você coloca na boca, a anestesia, como qualquer outra droga, passa por 3 horas. Ela começou com 2 vezes por dia, agora toma 4. Daqui a pouco 6, daqui a pouco... E aí como é que resolve? Complicado, né? Pois é uma questão de decisão. A gente não tira de uma vez, senão isso vai causar diversos transtornos. A gente já sabe que a Dona Maria está bem, agora é mais questão aqui. Ela toma 3 vezes ao dia. Doutor, eu tenho que tomar... Eu sempre falo, não tira o analgésico não. Toma qual horário que a senhora tem mais dor? À noite. Toma o da noite, Dona Maria. A gente vai tirando aos poucos. Aí vai ver, depois de 1 mês e meio, 2 meses, ela está sem remédio. Aí tem algumas crises de abstinência. Toma Dona Maria, quando a senhora tiver a crise. É difícil tirar. Nossa, eu nem imaginava de analgésico, gente, doutor. Total. Assim, eu já ouvi falar, por exemplo, muita gente usa os opioides, né? Sim, os opioides. Para as dores, que né, a gente sabe aí que usinas, né, da vida aí, o pessoal vicia em poucas doses. Sim. Né? E muito usado para problemas de coluna, fibromialgia, para essas questões. Mas o analgésico eu não sabia que Analgésicos e opioides, principalmente opioides. E os estudos recentes mostraram uma meta-análise, que é um conjunto todos os estudos sobre o assunto, eles reúnem todos os estudos e chegam a uma análise estatística. Mostrou que os opioides para dores na coluna é igual a não tomar. Você tá brincando? Fizeram um estudo assim, dava farinha, uma pílula de farinha para a Bárbara, então a gente sorteia, você não sabe o que é o verdadeiro. Aí o Bruno foi sorteado, ele toma verdadeiramente um opioide, um remédio forte. E você tá pensando que tá tomando também, vocês têm a mesma dor, mesma faixa etária, tudo bem? Eles controlam tudo, faixa etária, tipo de estudo mesmo. Você tá tomando de mentira, ele tá tomando de verdade. Conclusão, relevância sobre... Passa do mesmo jeito a dor. Passa do mesmo jeito. Ou seja, aquele não tem eficácia nenhuma. Custa mais de R$100 um negocinho. E nem falo pelo dinheiro, eu falo também por dinheiro, porque às vezes tem gente que nem tem dinheiro e tá tomando, achando que tá fazendo. Eu tenho uma pessoa na minha família, por isso que eu tô te falando, que tem muita dor nas costas, fibromialgia, e o médico passou esse remédio. E hoje ela tá assim, ela não vive sem. Eu falei, olha, tem coisa errada aí. Agora você falando, então tem tudo a ver. E você vê que assim, ela toma e não melhora, toma e não melhora. Então, realmente, vou falar pra... na cabeça, né? Com certeza. Então, é emocional total. No caso da fibromialgia, é dor emocional. Enquanto ela não tratar... açúcar no... pode pôr. O efeito vai ser o mesmo. O placebo, a gente chama de efeito placebo, é de 40%. Gente. Cientificamente testado. Os neurocientistas estudam placebo, 40% de efeito. Qualquer medicamento, 40% de efeito. Resultado, iguais. Tem que ficar atento, né, gente? Inclusive a sua saúde mental, que às vezes a gente só tá também ficando doido, achando que tá com alguma coisa. E não se medica também sem saber. Eu acho que a melhor coisa é você perguntar para um profissional, né? Eu sou uma pessoa que eu não tomo nem, assim, aquela dipirona se eu não tiver uma prescrição. Eu sou muito chata, assim, para tomar, porque eu vi, por exemplo, minha mãe, que foi... como é que chama quem toma muito? Hipocondríaca. Tomava remédio para tudo. Eu tomo remédio para qualquer coisa. Sério? Então, eu ficava morrendo, eu falava, não quero ser assim, não quero ser assim. Então, hoje eu sou muito chata, assim. Então, é importante, né? Toma cuidado, viu? Pode deixar. Agora a Cláudia, que tinha mandado uma pergunta, acho que o doutor respondeu, e ela escreveu pra gente de novo. Vamos ver o que ela escreveu? Vamos ver Coloca a resposta aí. Dela. Eu faço caminhada.
Eu só tomei a medicação quando eu fiquei incapacitada de levantar da cama. Perfeito. Esse é o melhor exemplo. Tomo um remédio quando eu tenho incapacidade de executar as tarefas mais simples. Levantar da cama, fazer seu cafezinho da manhã e trabalhar, mesmo com dor. Quantas vezes eu fui trabalhar com dor? Quantas vezes você já veio? Nossa, hoje meu pescoço tá. Demais. Então, assim, muitas vezes. precisei tomar o remédio. Não, fui lá no meu Faço uma quiro, fui lá, massagem, eu vou vendo. Agora, devo tomar remédio quando realmente não tenho condição de levantar da cama, ou se eu não tomar, eu não consigo pegar meu carro e ir até a empresa. Aí é bem indicado. Eu fui Aí é bem indicado. esses tempos atrás na chácara da minha tia, e o colchão era bem pequeno, bem baixinho, e o travesseiro muito alto. E aí, isso é muito... Olha, para quem tem a cervical, o travesseiro é fundamental. E aí, eu acabei esquecendo de levar o meu, e aí eu acordei que eu não conseguia me mexer. Aí, nesse caso, eu acabei tomando uma medicação, porque realmente eu não conseguia, assim... Sabe quando dá até falta de ar, que você não consegue completar a sua respiração? Aí, no caso... E aí, como é importante a gente só tomar quando precisa? Eu tomei um comprimido, assim, no outro dia eu já estava zerada. Quando a pessoa não tem o hábito de tomar tantos remédios, quando ela toma, o efeito é absurdo. Mesmo uma dipirona, como você. Tem gente que toma uma dipirona, tira o sintoma assim com a mão, literalmente. Agora, quem já toma dipirona... Recorrente? Vai tomar 3 dipironas para ter uma melhora assim? Entende? Então, bem indicado. Gerou incapacidade das tarefas simples do dia a dia, toma nessa condição. Tem pergunta, tá chovendo pergunta aqui, ó, doutor. Vambora. Pode colocar pra gente aí. O Luiz Cláudio do Rio também. Um beijo pro Rio de Janeiro, que tá aqui com a gente sempre coladinho. Eles são nossos telespectadores aqui assíduos. Boa tarde, eu tenho 64 anos e já operei 2 hérnias. E me apareceu outra agora. Preciso operar? Olha, a hérnia tá aqui. Aí eu retiro a hérnia. Beleza, retirei a hérnia. Essa parede do disco tá frágil. Na hora que eu fizer alguns movimentos para frente, normal, como pegar chinelo no chão, vai deformar ou no mesmo nível ou em outros níveis, porque a coluna é um conjunto desses ossos que vai desde a base do crânio até o cóccix. E aí tem um monte aqui, Exatamente, ó. Tem um monte de lugar para dar hérnia de Exatamente. disco aí, ó. Então eu tenho uma hérnia aqui, aí eu operei, eu posso ter no nível de cima. É bem comum a recidiva ser em outros níveis ou no mesmo nível. Por isso que eu falo, em até 12 meses, essa coluna pode sofrer. Ah, já operei 2 vezes, devo operar de novo? O que você acha? Persistir no erro. Assim, não sou o seu médico, mas procure o melhor fisioterapeuta da sua cidade. Você não vai se arrepender. Agora eu tenho certeza, baseado em experiência clínica, já operou 1, 2, mas seus hábitos não mudaram. Tenho certeza, seus hábitos não mudaram. Então, assim, estou fazendo pilates, estou fazendo fisioterapia de manutenção, estou fazendo atividade física, estou cuidando do meu sono. Olha essa frase, muitos pacientes com dor recorrente sofrem de depressão ou ansiedade ou não tratam os mesmos, porque negligenciam por algumas questões pessoais. Vou te falar, cada 10 pacientes, 4 a 5 sofrem desses transtornos e aí acumulam dores, porque quem não dorme bem por questões de angústia, ansiedade ou depressão não tratada, os músculos não relaxam, você nunca vai deixar de ter dor. Então, analise direitinho você como pessoa para tomar a decisão. Às vezes é só tratar a ansiedade que você melhora, né? Não, ou até também passar com outro médico, né? Porque se são só 3% da população que precisam fazer essa cirurgia, você já precisou fazer 2. Às vezes é bom tomar cuidado. Tem que repensar. Temos mais perguntinhas aí, vamos ver. Cláudia de novo do Rio de Janeiro. Escreveu assim pra gente. Ah, é outra, Cláudia? É outra. Vamos lá. Achei muito interessante, condiz muito com os meus sintomas a pauta com esse médico. Sou do Rio de Janeiro, gostaria muito de uma consulta com esse médico. O que devo fazer... Opa, cadê? Bota aí de novo, minha gente. Não, tava tão bom. O que devo fazer para marcar uma consulta? Sofro com dores desde um tombo que sofri. Já passei por cirurgia aliviou um pouco as dores. E, doutor, quer passar com uma consulta aí? Olha, primeiro de tudo, depois de um tombo, então foi
sintomático. Muitas vezes não é a coluna a causa da dor. É um osso, quando a gente cai de bumbum, existe uma articulação que faz doer. A gente chama sacroiliaca, bem comum nessa situação. Ah, mas eu tenho hérnia, por isso que ela operou e teve pouco alívio. Muito comum pós-tombo não ser a coluna lombar, e sim um quadril que faz doer a lombar. E assim, a gente faz consultas, tem consulta online, presencial, mas a gente é de São Paulo, mas a gente pode deixar os dados depois. Ah, tem consulta online, que ótimo. Aí então, Cláudia, você pode já aproveitar, já fala pra gente onde que eles podem aí encontrar os números, enfim, redes sociais. Tem nossa rede social, que posso citar, Instagram, @dr.Eduardo Magalhães, que é meu nome, dr.Eduardo Magalhães. Lá tem todos os nossos dados. Pode entrar em contato que vai ser um prazer te atender. Muito Perfeito! bom. Bom demais, né, gente? É muito não importante. parou de chegar a pergunta, que eu tô aqui ouvindo, mas agora não dá mais tempo. A gente vai mandar tudo que a gente tá recebendo pro doutor, tá? Tá bom. Aí depois você responde o pessoal, Amém. pode ser, doutor? O pessoal gostou. Já fica aqui o convite para você voltar, doutor. Amém. Muito obrigada. Um beijo aí para toda a equipe. E você sempre solícito com a gente aqui, que eu sei que você é super ocupado, mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e uma ótima tarde a todos. Ai, olha, já começamos muito bem o nosso Daquele programa jeitão, de né? hoje. Eu tô adorando que você tá interagindo com a gente. Vocês sabem que a gente faz esse programa para vocês. Exatamente. Se vocês não estiverem aqui com a gente, não tem graça Não nenhuma. faz sentido, né? Não é? Não faz sentido nenhum. Então continua mandando as suas mensagens aí ao longo do nosso programa. E agora a gente vai de cozinha.